Então, bem-vindo aí a mais uma micro resenha do livro A Cultura no Mundo Moderno Líquido, de Zygmunt Bauman. Hoje nós vamos trabalhar no capítulo 3. O título é Cultura da Construção da Nação ao Mundo Globalizado. Então, o nosso querido autor Zygmunt Bauman é famoso por fazer muitas metáforas e alegorias que tiram exemplos cotidianos para levá-los a exemplos universais. Então, no capítulo 2, ele faz uma narrativa brilhante sobre a questão da moda e como ela funciona como um pêndulo na nossa vida cotidiana. Então, ele narra a questão da identidade individual versus a identidade coletiva das pessoas. É uma metáfora muito rica que narra como a moda se aproveita desse conflito interno inerente ao ser humano entre o processo de afirmação do eu e o processo de dissolução do eu no nós. Então essa metáfora é muito bem contrabalanceada aí. E agora ele vai falar da cultura e no mundo globalizado. Ele também faz uma metáfora muito rica e muito semelhante, muito similar a utilizada na questão da moda, do eu versus o nós. Então ele estabelece a relação entre Estado e nação. Então nós já sabemos que o Estado é um corpo jurídico de identificação universal, o que significa dizer que nós temos aí em média 250 estados no mundo e a maioria deles congrega de um corpo jurídico muito semelhante, que estabelece que todas as pessoas são iguais perante a lei. Isso mesmo. Então, se eu sou um cidadão brasileiro e viajo para o Marrocos deve reconhecer a minha humanidade, ou seja, ele tem que ter leis para ele ser reconhecido como um Estado de direito que garanta os meus direitos básicos inalienáveis. Isso mesmo, direitos que não podem ser retirados. Então, para ser reconhecido como um Estado, o Estado deve ter esse corpo jurídico. Só que, crescendo em paralelo com o Estado, existe um outro conceito chamado de nação. Por isso que na maioria das reportagens e nos coisas você vai ver a palavra Estado, a palavra nação ou a palavra Estado-nação. De fato, o conceito de nação deve crescer em paralelo com o conceito de Estado. Então o Estado nós já vimos, agora vamos ver o conceito de nação. Nação é o conjunto de aparatos culturais que aquela determinada região desenvolveu para ter unidade entre os seus concidadãos. Então a nação é basicamente, grosseiramente, os aspectos culturais desenvolvidos numa determinada região que dão um sentimento de unidade às pessoas. Então, o Estado é uma identidade universal, compartilhada por vários estados espalhados pelo mundo, nas suas mais diferentes variantes culturais, e a nação não. A nação é uma identidade regional, local, de um determinado grupo de pessoas. Então, o autor vai fazer o paralelo. Olha, quando o Estado predomina, o pêndulo é para o universal. É a questão de identificação de cada indivíduo com todos os outros no mundo, reconhecendo que todos têm os mesmos direitos e são iguais em relação ao que eles têm de humanidade. Todos somos pessoas, sírio, libanês, norte-americano, sul-americano, africano, todos dentro de um mesmo corpo jurídico chamado Estado devem ter seus direitos inalienáveis preservados. Quando é a nação, aí já há um certo conflito, e ele compara a nação com a nossa parte interna, a nossa parte de individual, identificação individual, o eu. O Estado são os nós. Me dissolvi na coletividade humana e reconheço que todos são iguais. Eu quero ser igual a todo mundo, ter os mesmos direitos que todo mundo.
Quando entra no aspecto nação, aí já dá uma mudada. O alemão não é igual ao sírio, né? O brasileiro não é igual ao argentino. Por quê? No aspecto nação, a cultura prevalece, a identificação local, o indivíduo. Aí entra a questão da diferenciação. Nós somos diferentes, nós somos singulares, nós somos únicos. Não há um lugar que gere uma nação, um corpo cultural igual ao Brasil em nenhuma parte do planeta. Como também nenhuma parte do planeta vai gerar o corpo cultural do norte-americano. Essas são características singulares e específicas daquela determinada região. Então ele vai dizer que na modernidade o Estado cresceu junto com a nação, mas nem todos os estados foram exatamente igualitários e se identificaram com valores universais. Então nós temos aí, por exemplo, o Estado alemão na época do nazismo, que fez leis que tinham um corpo jurídico que discriminavam judeus. Nós também tivemos no continente americano, mais especificamente nos Estados Unidos, um estado que criou um corpo jurídico que discriminava pessoas de cor, ou seja, os negros. Então, o estado norte-americano, o estado da nação o USA, né, discriminava pessoas de cor. E também tivemos um outro caso, muito recente ainda, em 92, que é a África do Sul, que também tinha um corpo jurídico que fazia uma clara e aberta discriminação entre pessoas brancas e pessoas de cor, chamado Apartheid. Então, esse corpo de leis teve que evoluir na modernidade para transformar isso em uma coisa universal. Então hoje o Estado sul-africano tem que reconhecer que todas as pessoas são iguais, independentes da cor. O mesmo aconteceu com o Estado norte-americano, com os Estados Unidos, teve que reconhecer que as pessoas são iguais independentes da cor. O Estado alemão foi dissolvido para ter que reconhecer que todos são iguais independente da opção religiosa ou da etnia. Então, e assim ocorre no mundo todo, né? Há uma relação direta entre o crescimento do Estado, corpo jurídico de leis, e o crescimento da nação, um corpo cultural. E esse conflito ele vai fazer o paralelo, o pêndulo lá entre o eu e o nós. O Estado jurídico, corpo de leis, o nós, e a nação, o eu. Então o eu, quando se identifica com nós, tem que diminuir. Se você quiser se dissolver no coletivo, você tem que perder parte da sua individualidade. Mas quando você preserva intacta a sua individualidade, você perde parte do coletivo. Então esse é o pêndulo que cada estado vai tendo. E isso de acordo com todo o conjunto de variantes que ele sofre. Ok? Então é uma metáfora muito rica, um paralelo fantástico que ele faz entre o indivíduo e a coletividade. Então isso a gente continua no próximo vídeo. Não se esqueçam de dar o like ou o dislike, por favor, isso é importante para a qualidade das aulas. Até a próxima!